Bem, pessoal, o Covid mata 6 crianças, né, por semana no Brasil. São números ainda muito altos de morte na população pediátrica. O que acontece? Um dos indicadores mais relevantes que a gente estuda quando a gente vê a questão das crianças, né, é a taxa de mortalidade infantil. E isso reflete no país a qualidade de acesso à saúde, né, as condições sanitárias, né, e no momento que a gente vive da Covid também foi uma coisa muito clara de que crianças morrendo por Covid não era uma realidade, né? Isso durante grande parte da pandemia. Nessa fase pós-pandemia, o que a gente vive é uma realidade de muitas crianças morrendo por Covid. Vocês podem até perguntar, Júlio, o que mudou? Foi o vírus? Foi a mutação? Né? Vários fatores. Um dos aspectos mais importantes é que a vida voltou ao normal. Então, lá atrás, quando começou, né, o fica em casa, o isolamento, então as crianças foram das primeiras que saíram das atividades, né, escolares todas, então elas ficaram bastante protegidas em casa, né, muito mais do que os adultos, né, e o vírus circulou não tão forte na população pediátrica. Quando a gente acaba a pandemia e volta à normalidade, que tinha que voltar à normalidade, ninguém está questionando isso, né, as crianças voltando à vida normal, só que muitas crianças não vacinadas voltaram. Esse é o grande porém, né? E aí quando a gente olha estatisticamente, né, a criança está muito menos vacinada do que o idoso, do que o adulto. E além disso, né, a população pediátrica continuou se destacando em internação nesse pós-pandemia e de mortes por Covid. Então a gente perder, né, 6 crianças toda semana no Brasil são números assustadores. Quando a gente pega, para vocês terem ideia como isso é relevante, que muitas pessoas podem dizer assim, ah não, Júlio, mas o Brasil é muito grande. Mesmo assim, quando a gente olha os destaques, né, das doenças que mais internam a população pediátrica, vão estar infecções de vias aéreas respiratórias. Porque a criança, de maneira geral, não vai ter muitas doenças que o adulto vai ter, né? Infarto, né? Hipertensão, nada disso, né? Não é tão comum na população pediátrica, né? Mas a infecção de vias aéreas respiratórias sempre foi um destaque muito grande. E agora esse destaque aumentou, então mais internação de crianças por Covid. Quando a gente fala de mortes, isso é só a pontinha do iceberg, porque muitas crianças com sequela, muitas crianças internadas, muitas crianças com Covid de forma grave. Então, a Covid continua sendo uma das principais causas de internação na população pediátrica e continua se destacando também em morte. Não é para a criança morrer, não é o esperado, a gente não quer que as crianças morram, muito menos com a doença que tem prevenção e que a vacina resolve, que os pais no Brasil não estão vacinando. Então essas duas combinações eu acho que são mais relevantes desse pós-pandemia. O retorno à vida normal, que ok, tinha que voltar, não tem jeito, né? As crianças têm que ir para a escola, tudo isso, elas ficam em contato intenso, mas uma combinação ruim que poderia ser evitada são as crianças não vacinadas, e aí esse impacto que a gente tem vendo. 6 crianças toda semana morrendo por Covid no Brasil, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. Vai vacinar seu filho, dá dose de reforço, deixa a vacinação dele em dia que ele vai estar mais protegido. Abraço.